na web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Olá, minha gente, mais um Fala Madá. E agora são dois convidados. Sabe qual é o tema da gente? A escrita de um livro e sua relação com seus negócios, sua empresa e sua profissão. E são dois convidados que vai estar aqui falando com a gente. Bora lá! Uma é ela, toda poderosa, Rose Lira, CEO da Central de Escritores, fisioterapeuta, pós-graduada em Educação Biocêntrica, escritora e poetisa premiada, consultora literária e editorial a nível nacional. Leciona sobre escrita terapêutica, escrita criativa, apreciação da leitura e formação de consultores de escrita. Sistematizadora de projetos e pesquisa e escritora de livros técnicos. Escritora de programa e experiência socioeducativas e organizacionais. Escritora também de livros didáticos para a formação de professor e educador. Quer mais? E ele, João Neto, jornalista formado pela Universidade Mackenzie, com experiência em web jornalismo e consultor da Central de Escritores. Vocês vão ver que vai ser assim, um jogo de pergunta para um jogo de pergunta para outro e vai, mas a gente tem que ficar sempre muito bem à vontade aqui no Fala Madá. Mas em primeiro lugar eu queria agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, a Publier Comunicação, que é a minha agência, né? A Ricarte Urbano, a minha contadora e a minha mentora. Luminous Play, o nosso estúdio, que eu estou aqui com o nosso amigo Éder. E também a MRH Gestão de Pessoas, minha parceira. Mas vamos lá. A primeira pergunta é: como é vista a escrita de livros no Brasil e o que mudou, Rose? Boa tarde, né, Madá? Pode dizer boa tarde? Boa tarde, bom dia, boa noite, porque é gravada. Não tem problema não. A escrita de livros no Brasil mudou bastante, né? Eu acredito que mudou a partir da democratização do acesso à publicação. Antigamente, quem detinha o poder de decidir quem publica e quem não publica, ou era academia, quando eu falo academia, estou falando de academia também, tanto literária como academia voltada para a ciência, né? E também as editoras, é quem dizia quem ia ser aprovado ou não para o seu livro sair. Depois, com as gráficas rápidas, com a editoração mais democratizada, com toda a tecnologia que foi chegando, né, esse acesso sai desse monopólio. É o que a gente chama de um evento de democratização da publicação. Então, publicar hoje não depende só da editora em si, mas depende também do autor. Ele pode fazer uma publicação independente, né? Então, a partir desse acesso que abre para aquele que quer publicar o seu livro, né, eu acredito e vejo nisso um grande avanço, né, porque o número de livros, que se você ainda for hoje numa livraria, né, e observar, ainda existe assim, um número muito alto de autores estrangeiros, em relação, em detrimento aos autores nacionais. Então, com esse acesso, os autores... esse acesso que é dado para essa publicação aumenta o número de autores nacionais. E isso é muito bom para o nosso país, né? Porque é brasileiro falando para brasileiro. Com certeza tem uma repercussão não só na escrita, mas também no poder de leitura, de compreensão, de absorção dessa obra que foi publicada muito maior, porque são linguagens contextualizadas, né? Dentro do próprio contexto. Perfeito. Ô João, por que uma consultoria ou mentoria de escrita é importante? Olha, Madá, primeiro prazer falar aqui com você, né? Boa tarde, boa noite, bom dia e tudo isso. Mas assim, a consultoria de escrita é muito importante porque eu converso muito, né, com muitos escritores o tempo todo e muitos deles vêm falando assim: João, já escrevi meu livro, já terminei meu livro e bati de cara na porta da editora. Fui lá, deixei meu livro na editora tal, não recebi retorno. Eu estou aqui procurando e tem editora que me pede o livro, mas não me passa valor, não quer que eu assine contrato sem me passar valor. É cada coisa que aparece assim, e a gente entende o quanto é importante essa orientação do escritor diante da editora. E também muitas vezes, por exemplo, quando o escritor reclama da editora, eu também entendo o lado de muita editora, porque assim, muitas vezes o livro ele não chega bom na editora.
né, e acaba voltando para a mão do autor e tudo mais. Então, a mentoria e a consultoria de escrita, elas são importantes porque cada uma a sua modalidade, né, e atendendo a necessidade específica do autor, mais para frente a gente pode falar disso, mas assim, ela é importante por quê? Porque o livro vai chegar na editora e a gente, considerando o conteúdo do escritor muito bom, ele vai chegar na editora ainda melhor do que ele poderia chegar sem a mentoria e sem a consultoria. Além disso, quando ele chega tão bom, né, tão bem feito na editora, a editora gosta muito mais do livro, isso agiliza a publicação. Então, abre assim, mais portas. abre mais portas. A editora pega o livro e fala assim, isso aqui dá gosto de publicar. Vamos publicar esse livro, porque esse livro é bom. Então, acontece que as editoras acabam gostando muito do nosso trabalho. Os autores também gostam muito do nosso trabalho, porque o livro tem uma publicação mais agilizada. E, além disso, ele olha e fala assim, cara, nunca pensei em publicar um livro, mas agora eu estou vendo que isso é possível. Então, o nosso trabalho é justamente possibilitar, e como a Rose bem falou, democratizar ainda mais a escrita e publicação de livro no Brasil. Ai, beleza. E continuando, eu acho que essa segunda pergunta tem a ver. A democratização da publicação de livro banalizou ou valorizou o produto, na sua opinião, Rose? Para mim valorizou, tá? Ele não banalizou. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim rindo, né, e disse assim, eu acho que tem mais gente escrevendo do que lendo. Pelo número de escritores que estavam sendo lançados no país, né, achou que tinha mais escritores do que leitores no país, como se fosse uma banalização da escrita, né? E eu disse, não é bem assim. Nosso país é imenso, nós sabemos disso, é um país grande, e não só grande em área, ele é grande em população, né? Ele é grande em diversificação cultural. Se a gente for olhar, assim, nós temos vários países dentro de um país. Com né? certeza. Então, assim, várias culturas, né? Contando o número de autores que temos hoje, é ínfimo em relação ao potencial que esse país tem de escrita. Tá? Eu acho que a gente não alcançou nem 10% do potencial de escrita que esse país possui. Então, assim, a democratização não banalizou, está longe de ser banalizada, como eu disse anteriormente, ainda temos muita publicação sendo veiculada nas nossas livrarias estrangeiras, né? Quando eu falo livrarias, eu estou falando também de plataformas virtuais, porque hoje a livraria se compreende os dois ambientes, o físico e o virtual, né? Então, assim, nós precisamos desses autores nacionais sendo valorizados cada vez mais. Eu acredito que isso é algo que precisa... eu fui para um curso em São Paulo, lembrando aqui de uma breve história, e disseram assim, estamos, enquanto editoras, eram várias editoras nesse curso, procurando um novo autor brasileiro que faça um impacto como alguns atrás fizeram, que nós sabemos quem, né? Raquel de Queiroz, Machado de Assis e tantos autores maravilhosos que temos. Estamos procurando um novo autor que faça o impacto que já fizeram antes. E nós acreditamos que será uma mulher que vai escrever para uma mulher. Né? E eu posso concordar, mas eu amplio esse pensamento. Eu acredito que vai ser um brasileiro para um brasileiro. Que é isso que está faltando. Os nossos autores antigos só podem ver, eram brasileiros escrevendo para brasileiros. Né? Então, a partir do momento que eu quero importar técnicas de escrita estrangeiras e escrever como americanos escrever como europeus eu estou prejudicando esse alcance da literatura brasileira se expandir. Porque o que nos emociona não é ler uma narração de quantas nuances tem as cores da asa de um passarinho. Isso é coisa para europeu, para americano, entendeu? É uma coisa mais orquestrada, assim. O que nos emocionaria seria uma descrição sobre um pé sambando na avenida. Né? O que nos emocionaria seria uma descrição das pessoas correndo, das crianças correndo na rua. Né? Coisas que são reais e que são palpáveis da nossa vivência no dia a dia. Cadê o escritor brasileiro escrevendo para brasileiro? Essa é a pergunta que não quer calar. Então nós precisamos, eu acho que agora o brasileiro valorizou, ele entendeu que pode escrever. Então essa democratização não prejudicou, ela valorizou, ele entendeu que pode escrever. Então agora vai ser a hora de trabalhar essa qualidade dessa escrita, né? Que essa escrita seja realmente uma escrita voltada para uma comunicação Brasil, né? Faça sentido para a gente e não ficar importando técnicas de fora, importando metodologias de fora, importando maneiras de fazer que são de fora e que não tem nada a ver com o nosso ritmo,
com a nossa forma de ver e pensar. Né? Eu acho que a gente tem que acostumar a ter essa cultura, né? Nós não temos essa cultura do bairrismo. O brasileiro não tem, né? É isso que eu sinto muito assim. Mesmo quando eu tô lá fora, eu sinto demais, né? Sinto demais porque lá em cá nós lá quem não quer gol, nós não é. Eu não falo inglês, né? E quando eu chego por aí, a única coisa que eu falo é não speak English, speak português. E aí pronto. Aí você já fala muito, né? Porque um dos grandes escritores renomados da nossa cultura, que é Ariano Suassuna, né? Ele costumava dizer, eu não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Né? E mesmo sem trocar o oxente dele pelo ok de ninguém, ele foi reconhecido mundialmente e a gente não precisa se negar para chegar lá. A gente precisa ter uma autoestima geográfica bem legal, né? Eu acho que a escrita ajuda isso, né? Você vê seu livro aqui, né? Você se lê, você vê o seu potencial e que é possível você comunicar através do seu livro a pessoas variadas que você não sabe nem quem leu e quem não leu, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás a gente tomou um café em certo lugar que uma pessoa chegou e disse, você, Madalena, escreveu Espelho Meu, adorei seu livro. Lembra disso? Lembro. Você saber que uma pessoa ali do lado que ele conhecia, você não sabia disso. Né? Então o livro ele vai andando na nossa frente e a gente não tem esse controle de saber onde a gente vai chegar com ele. Isso é maravilhoso. João, e no caso de quem tem muita experiência na área acadêmica, né, com grande experiência de escrita, como a consultoria pode ser útil? É interessante porque é o que eu me permito chamar de o que a gente chama de uma desintoxicação acadêmica, né? Porque assim, acontece que escrever um livro, ele não é a mesma coisa que escrever uma tese de doutorado, que escrever uma tese de conclusão de curso, de mestrado, qualquer coisa assim. Por quê? Porque o formato acadêmico, ele tem as suas exigências, e eu respeito demais isso, tá? Mas ele é direcionado a outro público, que não é o leitor de forma geral, né? Ou então um público de leitura de livros mesmo. Outra coisa, o livro, ele dá muito mais liberdade na hora de escrever, e não prende tanto como os formatos do acadêmico. Então, assim, quando a pessoa vem acostumada a escrever naquele formato acadêmico, muitas vezes aquilo ali não está satisfazendo o leitor que vai pegar o livro para ler, né? Que vai na livraria ou que vai na plataforma online e vai comprar o livro. Então, ele precisa passar por essa mentoria. Essa mentoria ajuda demais, por quê? Porque ele vai pegar esse novo formato, né, esse formato mais fluente, digamos assim, mais acessível ao leitor, né, e vai ajudá-lo a tornar essa linguagem do livro mais atrativa, né, mais atraente para o leitor, que o leitor vai olhar e falar assim, porque muitas vezes o leitor pega uma tese de doutorado e fala assim, tá, o assunto é bom, mas está me cansando essa leitura. Ok, a gente entende por quê, porque ele não é daquela área. Né? Ou então talvez ele seja até daquela área, mas ele quer ler um negócio mais dinâmico, mais acessível. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo de ficar raciocinando tanto assim. Eu não estou subestimando o nosso público, mas os tempos são outros. A gente precisa de mais agilidade, precisa de mais fluência para a leitura. E a mentoria e a consultoria de escrita, elas ajudam justamente nisso, em tornar a leitura mais prazerosa, mais fluente, de você pegar um livro desse e ler em alguns dias. Né? Ou que cada capítulo seja realmente muito prazeroso e não simplesmente o conteúdo em si. Não, é um conteúdo contextualizado. Perfeito. Rose, qual a importância de se ter um livro para um empresário, um empreendedor ou um profissional? Olha, se ele não tem tempo, né? Sim, ele não tem tempo. Geralmente um empreendedor, um executivo e um profissional que está bem engajado no seu trabalho, né? Não tem tempo. Ele não tem tempo. Primeiro é uma questão, um desafio certo, né? Eu não vou nem dizer não tem tempo, né? Que isso é uma expressão errada. Ele tem um tempo, mas é todo dedicado à execução do trabalho dele. Ele também não tem... sofre de um mal que é geral, quase que geral hoje na sociedade, que é uma mente acelerada, devido à demanda do corre-corre que a gente vive, de estar pensando e fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, né? Se virando nos 30. Porque a gente fica cansado na noite, ninguém sabe por quê, se ninguém fez nada, né? E a gente tá muito cansado de noite. Exatamente, né? Pensando nisso, naquilo, se equiparar ao multiprocessador, né? Que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim...
a mente não consegue subjetivar a escrita. O conteúdo está aqui na sua cabeça, você consegue articular ele todinho na sua cabeça, você consegue até falar sobre ele. Mas na hora de você subjetivar, que é dar a forma a esse conteúdo, você não consegue, porque sua mente está acelerada. O ritmo entre a sua digitação, a sua escrita, é diferente do ritmo do pensamento, entendeu? O ritmo não se integra, não se alinha. Então isso dá um problema sério, que aí dá uma frustração, e a pessoa cansa e se frustra tanto que abandona. Esse é um outro problema. O outro é um problema de disciplina, porque nós não fomos educados na nossa formação educacional para a escrita de livros. Nós fomos educados para escrever forçadamente, obrigatoriamente, por uma nota, para passar de ano, para terminar um doutorado, um mestrado, seja o que for. Então, nossa escrita é muito tensa, pressionada, né? E aí isso tudo dificulta a escrita de livros, que é diferente, certo? Quando você chega para o empresariado, o empreendedor e o profissional, isso é mais agravado, né? Todos nós padecemos desses males aí que eu estou falando, entre outros, né? Mas isso no meio profissional, isso é mais agravado. A pessoa não tem tempo nem para racionalizar direito e vai poder conseguir botar aquelas ideias no papel ou numa tela de computador. Não vai conseguir. Então, nós criamos os métodos que facilitam esse profissional, né? Não é que a gente vai escrever por ele. Existe um método que a gente escreve pela pessoa, que é chamado ghostwriter, né? Que o João faz isso muito bem, tá? O ghostwriter explica pra gente, explica lá pro ghostwriter, público, né? Chama-se escritor fantasma. Isso. É uma atividade que já existe há centenas de anos, é muito antiga, tá? Nos Estados Unidos isso é muito explorado. Aqui tem alguns já, aqui no Brasil, tá? Mas nós temos uma peculiaridade com essa atividade, temos um cuidado para não despersonalizar o autor. Então a gente estuda muito o autor para poder escrever por ele, onde se vende a autoria também para ele. Mas quando é que a gente faz o ghostwriter com esse profissional ou com essa pessoa, esse indivíduo? Primeiro, se ele morreu, né? Que morto não escreve, né, Magda? Com certeza. É uma personalidade, um dono de uma indústria, um executivo que chegou a falecer e que querem perpetuar a história profissional dele. Isso para a empresa é maravilhoso. Tem uma empresa que a gente acompanha, já estamos na 3ª geração do livro. O livro da 1ª geração, o livro da 2ª, o livro da 3ª. O que é que acontece? Essa empresa, essa organização, esse grupo empresarial, dificilmente a cultura vai morrer. Por quê? Porque esse livro está perpetuando a cultura, a história do nascedouro, da continuidade daquela indústria. Né? E é um legado sendo passado. E aí, quando a gente vai escrever sobre pessoas que já partiram, ou pessoas muito idosas, nós fazemos o ghostwriting. Ou vamos escrever sobre cursos, os treinamentos deles, eles não têm tempo, a gente vai para o treinamento, assiste tudo e transforma em livro. Né? Por que isso é importante para eles? Né? Fora disso, tem outras técnicas que não necessariamente a gente faça por eles. São outras técnicas que não cabe falar aqui, mas que atendem essa necessidade deles de tempo, do tempo curto, do tempo mínimo, entendeu? E de algumas outras dificuldades que eles possam ter. A gente atende todas elas. Agora, por que eles procuram esse livro? Porque o livro traz validação profissional. Isso aí. Né? Você é validado, é diferente. Eu já fui dar aula numa certa universidade que eu cheguei lá e no meio da aula a pessoa me parou, né? Porque o livro era meu que estava circulando na sala. E me pediu 1 minuto, a desculpa por ter me parado a aula, e disse, ela com os olhos cheios de lágrimas, eu estou aqui emocionada e toda arrepiada, porque eu nunca pensei um dia estar assistindo uma aula com uma autora de um livro. Nossa, que maravilha, né? Isso dentro de uma universidade, a gente discuta esse tipo de emoção, entendeu? Então as pessoas realmente validam. Um livro profissional, ele tem no Lattes, no currículo Lattes, uma validação muito próxima ao mestrado, de pontuação, né? Além disso, da validação e da pontuação para níveis de profissionais, né? Acadêmicos, principalmente quem está querendo ingressar em carreira acadêmica, né? Ele tem uma visibilidade. Imagine você vai investir em marketing, né? E o marketing, você vai fazer um marketing, um outdoor, vamos supor aqui que está cada vez mais fora da questão, né? Mas aí choveu ali, começou a molhar a descasca, né?
Você vai botar uma propaganda na TV, é também periódico, é tudo periódico, tá? Você vai botar sua propaganda no Instagram, daqui a pouco tá descendo lá, foi-se embora. Durou ali um dia, até aqueles videozinhos, acabou-se, tá? E o livro, quanto tempo dura? Eu vou responder isso que não dá para responder. Dependendo de como você trabalha com ele, eternamente. Ele dura tanto que, por lei, após sua morte, por 70 anos após sua morte, os direitos patrimoniais do seu livro é para os seus herdeiros. É um patrimônio, ele não é só um produto. Né? Então, eu vou investir em quê? Em algo que se acabe amanhã? Ou vou investir numa coisa que tem uma durabilidade Olha só, que minha fica gente, para olha aí, depois? Olha, esse tipo né? de informação é muito importante, né? A Então, pessoa valorizar. então, isso profissionalmente tem um peso muito diferente. Isso em negócios tem um outro peso incrível, porque uma coisa é você apresentar uma proposta, uma coisa é você apresentar uma proposta com um livro junto, para a pessoa saber o que está comprando. Né? E saber que não é uma aventura empreendedora, mas é um negócio empreendedor, que samba diferente totalmente uma coisa da outra. Né? Perfeito. O João, escrever um livro parece algo bem trabalhoso na visão de muitas pessoas. Como a consultoria facilita esse processo? É trabalhoso mesmo. Essas pessoas não estão erradas, tá? É trabalhoso mesmo. Mas no nosso caso, que a gente tem mais experiência, a gente encontrou métodos para tornar esse trabalho mais dinâmico, né? Mais ágil, e de tanto fazer a gente acaba aprendendo o caminho, né? Para fazer, para ter essa disciplina, para método e tudo mais. Então, no caso, por exemplo, da mentoria de escrita, né? E aí eu estou definindo aqui um pouco mais o nosso serviço. No caso da mentoria de escrita, por exemplo, a Rose elabora muito bem um projeto do livro. Isso é fantástico. Imagina só, porque assim, por exemplo, com muita gente que eu pergunto, e aí, fulano, vamos lá, escrever seu livro e tal, não sei o quê. Eu gosto muito de estimular as pessoas a escrever. E aí a pessoa fala assim, eu vou, mas é porque eu tô ainda pesquisando. Eu tô pesquisando conteúdo. Eu tô no escopo do projeto. É tão bonita essa palavra, no escopo do projeto. É muito chique, é muito chique. Eu tô no escopo do projeto ainda e tal. E não sai nunca. Por quê? Porque essa pesquisa não tá guiada. Ela tá pesquisando. O que eu acho que vai... Ela tá pesquisando. Quando você recebe um projeto da Rose na mão, e tem gente que fala assim, nossa, a Rose é uma bruxa, ela descobriu coisa em mim que nem eu sabia, e tudo mais, é cada tipo de comentário. Já me chamaram de muita coisa. Tanto me santificaram como demonizaram, né? Eu digo assim, é coisa de diabo isso. Mas é muito legal, porque realmente existe essa capacidade de tanto ela fazer e escrever, e a mente transdisciplinar, né, nesse sentido, ela consegue elaborar um projeto. Por quê? Porque é um outro olhar sobre o seu conteúdo, né? É um outro olhar sobre o conteúdo do autor. E é muito interessante isso. Agora, a escrita de livros, ela tem que ser muito desmistificada no sentido de que não é uma luz que desce, uma inspiração, e o cara passou ali, e em 2, 3 dias ele escreveu o livro todo. Não existe isso. Né? Hoje em dia, livro escritor vagalume, né? Não é? Desceu a luz, assim, iluminado e tudo mais, aquela coisa. Não! Então, assim, o que acontece? Eu e a Rosa, a gente fala muito isso. Escrita é mais transpiração do que inspiração. É esforço. É esforço. É noite que você perde ali. E eu falo noite porque as pessoas trabalham. Hoje em dia no Brasil não se vive de escrita assim. Você no seu primeiro livro, né? Então assim, você não vai ter, eu não tenho tempo. Não tem mesmo. Você vai ter que perder noite escrevendo ali o seu livro e tudo mais. Então assim, no caso de contar com um projeto muito bem elaborado, é muito melhor. Então vou escrever meu capítulo 1. Ok, senta lá no computador, abre lá o seu notebook e fala assim, o que vai no capítulo 1? A Rose já te contou tudo. Tá ali, você vai falar sobre isso. Caramba, que massa, beleza. Esse projeto é muito bem organizado, entendeu? Só colocando um adendo, João, e outra coisa, não é o que eu disse que ela tinha que escrever, é o que ela disse que podia escrever e não percebeu que podia escrever. Exatamente. Né? Porque na entrevista inicial eu capto tudo isso aí, eu tô lendo, como ele disse, quem está próximo à sua escrita não consegue sobrevoá-la. Eu estou sobrevoando, eu vejo a cidade inteira. Reformulando, melhor dizendo, a Rose organizou o conteúdo que na verdade não é dela, é tudo do autor. É muito interessante quando a gente
por exemplo, no caso da consultoria personalizada, que a gente coloca um pouco mais essa mão no texto, né, escreve um pouco mais e manda, digamos que uma base de capítulo já escrito para o cliente olha e fala assim, nossa, que frase bonita isso aqui que vocês disseram. E a gente fala, não foi a gente que disse, foi você. Saiu da boca dele, entendeu? Mas ele não consegue. Isso é tão comum que você já escreveu um livro, você sabe isso, que dá aquela sensação de psicografia, que você se lê. Por exemplo, nesse meu livro mesmo, ficava dizendo assim, como é que ela fez esse link? Ela diz, eu não, você que fez, você que escreveu. Mas você não nota porque você está pertinho da escrita. Né? Eu estava uma vez atendendo uma cliente na escrita terapêutica individual e no programa tinha lá uma poesia para ser lida e eu li, eu disse, que poesia linda, de quem é? Era minha. Mas eu desconheci ela, estranhei ela totalmente, entendeu? Mas é para você ver como a proximidade nos cega. É igual amor, né? E outra coisa que também assim, a consultoria ajuda muito, tanto a consultoria como a mentoria, é o seguinte, escritor tem uma mania de ficar cutucando o capítulo. Escreve o capítulo e reescreve e nunca vai estar bom. Ou então, por exemplo, ele sempre vai ter aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Que bom que está faltando alguma coisa, porque tem que sempre faltar alguma coisa. Senão você vai esgotar tudo num capítulo só, todo o seu livro num capítulo só, você vai esgotar todo o seu conteúdo num livro só. Vai morrer amanhã, né, João? Entendeu? Você é um autor de um livro só? Não. Então, assim, que bom que está faltando alguma coisa. E tem que ficar faltando, porque o seu leitor tem que ficar com gostinho de quero mais, né? Então, a consultoria mentorial também ajuda nisso, assim, de falar, olha, escreveu. Manda aqui pra gente, a gente analisa, beleza. E agora que deixa esse capítulo agora, vamos caminhar, porque senão esse livro não vai pra frente. Que a gente tem um antídoto da coceira do escritor. Isso. Que é aquela coisa de ficar coçando, analisando a cria, né? Perfeccionismo é doença, não leva você a finalizar nada. Então a gente tem que tratar isso, porque esse perfeccionismo já vem lá do modelo educacional do orientador, de tese, de tatatá, que passa por uma banca que vai lhe humilhar, que vai lhe acabar com você. Tá? Vamos remodelar a cabeça em relação a isso. Aqui é livre, é outra história. Você pode inventar palavras, você pode ter liberdade de pensar, né? Então tem que trabalhar muito essas... Então realmente é uma consultoria e mentoria mesmo. Mentoria. E para finalizar, no caso da consultoria personalizada, como depende muito mais da nossa equipe que do autor, né? Porque eu chamo de autor porque o conteúdo é dele, como depende muito mais de nós do que dele, então assim, esse cronograma ele é seguido. Sem dúvida, a gente vai batalhar para seguir assim, na risca esse cronograma, e entregar, né, para ele o conteúdo assim, digamos que escrito para ele lendo e tudo mais. Então isso corre, né? Então a gente tem aí, digamos que um formato anti-procrastinação aí para ser seguido, o que realmente faz com que o livro tenha começo, meio e fim, não no livro em si, mas sim na produção do livro. Ok. João, é possível que uma pessoa ter seu próprio livro escrito, mesmo que não tenha muito tempo para escrever? Você estava quase falando sobre isso. Né? Totalmente possível. Porque no caso, aí a gente detalha um pouco mais, né, a consultoria personalizada. Porque é o seguinte, tanto a consultoria personalizada como o Ghostwriter, né, a gente acaba colocando muito mais a mão nesse texto. E aí vale lembrar, Amanda, que geralmente quem contrata esse tipo de serviço não é porque a pessoa não escreve bem, não é porque o autor não escreve bem. A maioria escreve muito bem, né? São ótimos escritores, as pessoas têm talento para escrever. A questão é que, muitas vezes, como a Rose mesmo disse, as pessoas não têm tempo. Agora a gente está com um nos Estados Unidos, que a gente também tem brasileiros fora do país, ele é disléxico. Como é que é um disléxico cheio de conteúdo? Cheio de conteúdo excepcional. Agora não vai poder escrever porque é disléxico. Entendeu? Não. Em outro caso, tem pessoas que, por exemplo, às vezes vão relatar momentos da vida muito dolorosos, por exemplo, esses são outros tipos de casos que a gente entende, e que o livro, ele conseguiu até escrever o livro todo aqui, na cabeça dele, né? Mas, e está tudo organizado até, muito bem organizado muitas vezes. Mas quando ele senta para escrever aquilo ali, dói e dói fisicamente, né, muitas vezes, e também dói no coração, dói na mente. Então assim, ele acaba, digamos que passando isso, delegando essa escrita para um profissional,
né? E é muito mais fácil ele contar essa história, ele contar esses fatos, né? Ele relembrar esses fatos, contando o que já é, de certa forma, doloroso, mas menos, bem menos. E lembrando que a gente atende essas pessoas nesse tipo de especificidade que o João colocou com muito cuidado. Nós temos um psicólogo na equipe. Esse psicólogo vai atender esse cliente? Não, ele vai atender a gente. Para nos orientar e dizer, isso não façam com ele, isso não perguntem, isso não ajam assim com ele. Então nós somos orientados para o caso específico nesse sentido, para evitar que essa escrita machuque. O que a gente quer é que essa escrita faça ele crescer na ressignificação da história dele. Né? Que faça ele olhar essa história com outros olhos. Então nós somos orientados com o psicólogo, entendeu? Para conduzir esse cliente e fazer com que esse momento seja mais divertido do que doloroso. E aí isso envolve muitas outras coisas. Caso de necessidade de ser presencial, nós vamos ter que fazer presencial. E aí tem chazinho de camomila, entre outras coisas, entendeu? Vai todo um kit acompanhando para ficar um ambiente mais aconchegante, divertido, mais leve, né? É preciso, porque senão não sai a história. Vamos lá, Rose. O investimento para a escrita e publicação de um livro é alto, é possível dentro da nossa realidade? Meu amor, alta sou eu com 1,80m e você que eu não sei quanto tem de altura. 1,72. 1,72, então. Isso é que é alto, né? Olha, Amada, eu tava até dizendo hoje no almoço de negócios que eu fui que caro é aquilo que não dá retorno. Né? Caro é aquilo que dá retorno. Se eu paguei R$100 por uma coisa e não deu retorno nenhum, isso é caro. Não vou dizer aqui o nosso valor, não. Não, eu perguntei. Mas o que eu estou dizendo, olha só. Em média, olha que nós já lançamos no mercado, eu estou falando de novos escritores. Fora os escritores que já eram escritores e estão acompanhados por nós, tá? Estou falando de novos escritores, já lançamos no mercado mais de 60 brasileiros. Né? Então, em média, 3 meses, todo o dinheiro que ele gastou em consultoria e produção na editora, se for independente, que ele investiu, ele retorna de 3, 4 meses. Essa é a média dos investimentos. Claro que tem alguns livros que não retornam, né? Tipo poesia. É mais difícil, tem que saber trabalhar muito. O pessoal tem ódio quando eu digo isso. Olha, gente, eu sou poeta, eu tenho mais de 3.000 poesias escritas, mas a forma de publicar poesia é outra. Tem a forma certa de publicar poesia. Então, assim, dependendo da formatação do livro, não vai voltar tão rápido assim. Mas a média é 3, 4 meses. Outro pode voltar com 6 meses e outro pode bater na trave, mas volta. É um investimento que você vai vender o livro. Aquilo que você investiu vai vender e vai voltar para você. Então, assim, eu estou no meu nono livro que está no forno, está saindo agora, né? Sobre abandono e afeto. Abandono e afeto? Abandono e afeto andam de mãos dadas. É uma biografia da minha infância afetiva, adolescência e vida adulta afetiva. Quem quiser saber meus podres e meus erros e acertos, compre o livro. Então, e aí vai tratar como gerenciar as sensações de abandonos que a gente tem na vivência da nossa afetividade, né? E mesmo assim, olha, eu estou no 9º livro e eu perdi o raciocínio. Eu estava falando, o que é que você perguntou? Do valor. Seu investimento alto. Eu estou no meu nono livro e todos os meus livros retornaram o investimento e me deram de presentes uma lucratividade para um sonho meu que eu queria realizar. Eu dou isso para os meus livros, é a minha forma de viver meus livros. Esse livro aqui vai ter que me dar uma viagem para a Itália. Esse meu livro aqui vai me pagar o curso não sei o que, esse aqui vai comprar um carro. Então eu dou tarefas para os meus livros e eles têm que cumprir as tarefas deles, entendeu? Tem propósito com meus livros, essa é a forma que eu faço. Cada um tem seu formato de trabalhar seus livros. Então, assim, por que eu vou achar alto um valor de um produto que vai gerar o retorno mais uma lucratividade? E mais são as oportunidades que ele abre, aí não tem cálculo. As chaves, as portas que eles vão abrir, né? Uma vez numa entrevista em João Pessoa, eu estava lá por ocasião do lançamento do meu 8º livro, numa rádio, eles me perguntaram se eu não achava caro o livro brasileiro. Na época era 50, 45, 50 um livro. Eu disse, como achar um livro desse caro se eu estou investindo em cultura, né? E que eu gasto isso numa pizzaria com a Coca-Cola na esquina ali.
E nem acho isso caro. Aí vou achar caro uma coisa que vai ficar ali para sempre e que vai me trazer uma cultura, um conhecimento. Eu não acho caro, eu acho barato, né? Então, eu não acho investimento alto, não. Inclusive, nossos clientes, alguns dizem assim, quando conhecem nosso trabalho, que passam por ele, eles chegam e dizem assim, o trabalho de vocês é muito barato. Né? Por quê? Por tudo que envolve ele, o valor que está agregado. Né? Lógico que não é só o que a gente sabe fazer, é o valor que está agregado em todo o processo. Não só essa preocupação de ter um psicólogo para acompanhar, para vocês tratarem, como tratar o cliente, isso é muito importante. Né? Sim. Isso é muito importante. No final das contas, Madalena, Pois não. caro é você escrever, você investir tempo na escrita de um livro e botar ele na editora, certo? Alcançando pouco público e vendendo pouco, porque você investiu com a editora. Eu não gosto de falar em gasto, eu gosto de falar em investimento. Né? Então, assim, você investiu tempo, você investiu na editora, na publicação do seu livro, você sonhou com aquilo, existe uma expectativa e aquilo não dá retorno para você, isso é caro. Agora, se você contrata uma consultoria personalizada, uma mentoria de escrita, seja para livro já escrito, que a gente também já tem, ou para uma mentoria de escrita, capítulo a capítulo, que a gente vai acompanhando pessoalmente, isso também é de perto, esse investimento que você faz a mais, isso vai te dar um retorno ainda maior. Né? Então, assim, isso de fato isso vai dar uma possibilidade muito maior de um retorno grande e desse livro viajar muito mais, porque alcança muito mais. Né? Se você escreve um livro não tão bem escrito, por mais que você jogue uma estratégia de marketing pesada em cima dele, ele não vai manter a venda. Eu vou contar aqui um case bem rapidinho, bem sintético, não vou citar nomes, tá? É uma cliente nossa de São Paulo. E ela, quando fez o livro dela, foi há 5 anos atrás. O livro, não quer dizer que ela ficou rica com o livro, eu acho que o livro se pagou, tá? Não sei quanto de lucro o livro deu. Mas o que foi mais incrível é que ela era dona de casa, tinha 3 filhos. E pós o livro, ela se tornou consultora. Ela tem uma consultoria para imigração enorme em São Paulo, em parceria com o consulado de determinado país que ela ajuda a imigrar, tá? Agenda lotada, tomei um café com ela em fevereiro do ano passado, né? E ela disse assim, hoje eu não tenho tempo para nada, agenda lotada. Realizadíssima, empresária, né? O livro tornou ela empresária. Perfeito. Né? Olha aí o que vocês estão ouvindo, hein, minha gente? E isso foi incrível, quer dizer assim, não é só a questão, aí você vai dizer, esse valor é alto? Se tem esse retorno, então como é que você né? trabalhou o seu livro, o que é que você incumbiu o seu livro de trazer para você, né? Então, tem muito a ver com isso de você acreditar no livro, de você acreditar no que você colocou lá, de você acreditar no seu potencial também, né? Lógico que tudo isso influencia, mas que o que não é alto, não é alto, não. O retorno é muito bom. Na sua opinião, Rose, qualquer pessoa pode escrever um livro? Qualquer pessoa pode escrever um livro, sim. Quando eu compreendo que escrever um livro não é só o fato de eu pegar com a minha mão e digitar, né? Eu vou aqui pegar o exemplo do disléxico, né? Ele não vai botar a mão dele lá e digitar. Ele não vai botar a mão dele lá no lápis porque ele não consegue. É uma limitação, né? Mas ele tem uma boa história, certo? Ele tem uma boa história e por isso ele não vai veicular a história dele, vai sim veicular a história dele. Na empresa nós temos um lema, né, que a gente entende, eu não vou nem dizer um slogan porque não chega a ser um slogan, mas nós temos uma ideia de que a escrita no Brasil não é uma capacidade para elitizar, não é uma capacidade para separar, né, separar os bons dos mais ou menos, né, dos medíocres, não é isso. Eu acho que a escrita é um direito de comunicação e de expressão de toda uma sociedade. Então, na hora que eu digo que você não pode escrever porque você é disléxico, porque você tem uma mente hiperativa, porque dói na hora que você vai escrever sobre o seu assunto, eu estou tirando de você o seu direito. Perfeito, né? Perfeito. Sabe por que eu também posso contar um caso? O nosso parceiro aí, a MRH, eu estava na minha fono, né, e uma mãe e uma irmã chegou para mim dizendo que queria que o irmão dela participasse do curso, né, da escola de palestrante. E aí eu disse, mas qual é a dúvida, né? Eu disse, qual é a dúvida? Já queria vender, né? Foi quando ela falou assim, não, ele é autista.
Aí eu disse assim, não, peraí, eu vou só conversar com a minha parceira e tudo mais. Gente, resumindo a história, pra você ver, quer dizer, olha o que a gente ia perder se eu não tivesse ouvido e se não tivesse a gente dado essa oportunidade. Ele hoje dá palestra para grupos de pais de crianças autistas. Olha que lindo. Maravilha. Eu acho assim uma coisa, quer dizer, se eu Legal. tivesse não acreditado, quando você fala do dislexo, Exato. se eu não tivesse não acreditado e tivesse batalhado, eu digo, eu me responsabilizo. Alguns colegas, alguns professores da escola ficou, por que tu não avisou a gente? Porque eu não queria o pré. Eu queria que todo mundo entrasse na sala e, Sim, como sim. ele é leve, né? Ave Maria, adoro, amo de paixão, é o Dudu. E o Dudu tá no maior sucesso. Quer dizer, se não tivesse essa oportunidade, essa abertura e essa coisa do vale tudo, né? Então, se você tem essa ideia, né? Então, vamos lá. Estamos chegando aos finalmente, minha gente, mas segura aí. Vamos lá, Rose. Aí não, perguntei, Rose, na sua opinião, qualquer pessoa pode escrever. João, o que é preciso para uma pessoa fazer uma biografia ou autobiografia? Essa pessoa precisa ser famosa para ter esse material produzido? Como é que você explica isso aí? Não, eu acho que, assim, se ela é famosa e ainda não tem uma biografia ou autobiografia lançada, tá bom, lance. Mas ela não precisa ser famosa para isso. De jeito nenhum. A verdade é que todos nós temos vida, todos nós temos uma história. E essa história, ela pode sim ser contada de uma maneira muito interessante, né? É lógico, cada um com suas peculiaridades, né? Cada um com seus momentos específicos aí. E aí é que tá, ao longo de nossa vida, a gente tem muito aprendizado, né? Para compartilhar. Então, muitas vezes a pessoa ela passou por muitos momentos na vida dela e que ensinaram muito para ela, mas que talvez ela olhe e fale assim, o que tem de interessante na minha vida? O que será que tem de interessante na minha vida? Eu acho que todos nós temos alguma coisa para contar, né? Não? Com certeza, a gente tem. Eu penso assim, gente, se você viveu até aqui, você tem alguma coisa para compartilhar, não é possível. Todo né? dia nós acumulamos conteúdo. É isso. Todos os dias. Seja o conteúdo que a gente agregou ou que a gente seletivizou e disse, eu estava fazendo errado até então. Isso é conteúdo também, né? Então, todo dia a gente agrega. E a gente dizer que não tem nada para contar, às vezes chega um jovem lá na nossa empresa e diz, eu estou em dúvida porque eu tenho 20 e poucos anos, né? Se eu tenho um conteúdo para um livro. E eu sempre gosto de dizer, referencial para jovem é jovem. Eu não sou, eu fiz 60 anos mês passado. Eu fiz 65 mês passado. Pronto. Eu não sou referencial para jovem, porque eu sou referencial de amanhã. Ele olha para mim e diz assim, eu tenho 20 e poucos, eu vou aí enfiar o pé na jaca mais uns 10. Depois eu vou ser ali como a Rose ali, seguiu a vida dela, eu vou imitar a Rose ali mais na frente. Não sou referencial para jovem, nesse sentido do hoje. Né? Agora um jovem de 26 anos chega assim, eu sou empreendedor e consegui sucesso, estou me autossustentando com 20 e poucos anos, ele não é o referencial do hoje. Ele é um referencial do hoje. E você vai deixar de ser um referencial do hoje para outros jovens porque você tem 20 e poucos anos e diz que não tem uma história para contar. Já faz 20 e tantos anos que essa criatura está no mundo, não tem uma história para contar? Claro que tem, né? E a gente está aqui para ajudar justamente a extrair essa história, né? E aí é que tá, por exemplo, muitas vezes a pessoa quer contar a própria história, fica ali em dúvida e tal, e o que será que eu conto e tudo mais. E justamente essa montagem desse projeto e a visualização desse livro ajuda a pessoa a olhar depois pro projeto e olhar e falar assim, nem eu imaginava que tinha tanto. Mas isso aqui é interessante. Fui eu que escrevi, né? E isso aqui Aí é depois se interessante. beija, contar. né? Porque diz, eu sou máximo. Depois se beija, eu gostei. E é muito legal isso de ver isso aqui, porque, por exemplo, eu não sei se é só no Brasil que temos isso, ou se isso é do ser humano, mas assim, a gente tem uma mania de se diminuir, de olhar e falar assim, não, ninguém quer saber da minha vida, eu não tenho nada de interessante, eu não sei. E aí olha e fala assim, mas puxa vida, olha só quanto conteúdo eu tenho. Né? Olha só quanto conteúdo eu tenho para compartilhar. E alguns clientes chegam assim, mas eu não sou famoso, quem é que vai querer saber da minha vida? Botar na capa, biografia da Madalena Matos. Né? Aqui em Fortaleza todo mundo lhe conhece, mas se for para São Paulo, quem é a Madalena Matos? Eu digo, olha, existe a autobiografia, que isso é para os famosos, ou a biografia, né? No sentido de escrever sobre a Rita Lee, o Roberto Carlos, né? Que isso é dos famosos. E existe o que a gente chama de memórias, a literatura chama de memórias, e que eu particularmente chamo de autobiografia temática.
Eu coloquei esse Que nome. aí é a fica- própria pessoa, é isso? Não, contando? eu escolho, eu não sou famosa. Rosilira eu também sou conhecida só entre meu povo, né? Mas aí eu saio daqui, vou para outra esfera. Quem quer comprar um livro sobre a Rosilira? Assim, quer essa peste, né? Não vou comprar. Então, assim, mas se eu escrevo a minha autobiografia com o tema abandono e afetividade andam de mãos dadas, uma história autobiográfica. É diferente. Tem um fio condutor que é o chama para a minha história. Isso é uma autobiografia temática, em cima de um tema específico, que é o abandono e a afetividade. Como eu vou escrever a do meu filho, que é especial, em cima da criança diferente. Né? Então tem um tema que carrega o título do livro, que traz o livro para próximo do leitor, baseado na sua vida. Mas não é o seu não está embaixo, e não em cima. Né? Porque você não é famosa, não é Rita Lee nem Roberto Carlos, né? Então, isso a gente trabalha, isso vai encontrar o fio condutor da história de cada um, né? Porque cada um tem uma história muito interessante, costurada por um fio condutor muito interessante. Sim, perfeito, perfeito. Olha só, quando e por que nasceu a Central de Escritores? Eita, foi uma topada. Olha aí, é bem nordestina, viu? Foi uma topada. Uma né? topada. Olha, eu sou nordestina, porque eu nasci em Campina Grande, nunca morei lá, e morei em João Pessoa, depois morei em Salvador, depois morei aqui, depois morei em Recife, depois voltei pra cá. Então, sou nordestina, né? Total. E veja só, eu já tinha escrito 6 livros na época, ou 7, não me engano, não lembro agora, total. E estava tendo algumas dificuldades, porque de vez em quando eu levava um golpe de uma editora, levava um rasteira de parcerias, entendeu? E ficava aí a ver navios com meu conteúdo roubado, né? Meu conteúdo mal trabalhado, muitas vezes. E eu comecei a fazer cursos para poder me proteger nessa caminhada da escrita. E no que eu fui fazendo cursos, eu conheci meu atual marido também nessa mesma época. E uma pessoa renomada, né, que você entrevistou agora há pouco, uma pessoa que é conhecida no país todo, e não tinha um livro. Eu já com 7 não chegava ao cadastro do sapato dele no sentido de fama, né? Eu disse assim, como é que você não tem um livro? E fui acompanhá-lo na execução do livro dele para ajudar a ter um livro. Como ele era conhecido nacionalmente, ele por isso que eu fui topar, não foi nada planejar. O livro dele começou a entrar nas universidades, né? Ser aceito, adotado até hoje em muitas universidades no Rio de Janeiro, São Paulo, não sei onde. Começou o pessoal do Sudeste a me procurar para ajudá-los a escrever o livro. E eu ajudei o primeiro, quando eu ajudei o segundo foi que eu acordei. Eu disse, tem um negócio acontecendo aqui, eu não estou sabendo o que é. Eu tinha uma empresa de educação na época, né? E aí comecei a formatar a empresa. O João foi o primeiro colaborador que chegou para me ajudar, que eu era sozinha no início. Insisti muito, viu, Madá? Insistiu. Bati na porta lá. Pra ficar com ela? Mas não era porque eu não queria, não, era porque eu não tinha dinheiro. Não, ela falou assim, será que vai dar certo? Eu falei, bora, Rose, bora trabalhar que eu quero fazer isso aí. Então, já tá há quantos anos, João, nós estamos juntos aí nessa parceria? Eu acho que uns 6 anos. É mesmo? 5 para 6 anos. Mas a escrita tem quantos anos, a empresa? Não, a empresa tem 7 anos, 8 por aí. E aí a gente já tem uma equipe de uns 10, 12 pessoas por aí. Eu já ia perguntar. A equipe é grande, tem pessoas aqui, pessoas de São Paulo também, entendeu? Que hoje não tem essa limitação geográfica, né? Que a gente já tem tudo online. E a equipe é grande e o João, a gente está andando em parceria já há um bom tempo. Então, assim, a empresa foi se fortalecendo e eu digo que a empresa foi nos levando. Ela foi sinalizando para que veio. Porque no começo, né, João, a gente não tinha nem esses produtos todos que tem hoje e a gente ia tateando pela demanda que ia surgindo, as dores que iam chegando e a gente ia formatando os serviços a partir da necessidade desses clientes que iam chegando, né? As metodologias que a gente tem hoje, imagina, naquele início, não imaginava, né? Mas aí é engraçado que a Rose fala assim, tô com uma ideia. Aí todo mundo, ai meu Deus do céu, lá vem a Rose com essa ideia nova. Mas aí ela fala assim, não, a gente vai fazer assim. Beleza, então vamos formatar isso aqui para trabalhar junto e tal. E é justamente porque a gente sistematiza aqui, cada um sistematiza tudo, tem um passo a passo. Chegou uma pessoa nova, a gente não precisa nem ensinar, tá aqui, tudo explicado.
Entrega a Você vai trabalhar. sistematização. É só uma e tal. coordenação, mas já começa É na muito bem prática, feito. entendeu? É muito bem feito. Então, E como a Rose mesmo Vocês disse... vão dar aula de processos, né? Pra ensinar o povo a como organizar a empresa dentro da empresa. Já tem que dar uma organizar, vão dar existe, aula. É, exatamente. porque a então. gente faz essa escrita de sistematização. Engraçado. Também faz. E como a Rose mesmo disse, justamente porque o Brasil não se ensina na escola a escrever livros, e sim redação, e depois na universidade, né, no meio acadêmico, tese de doutorado, tese de mestrado e conclusão de curso, aquela coisa toda, mas não livros, né? Então, assim, cada autor chega pra gente com uma necessidade diferente, porque a escrita deles é muito intuitiva, de muitos deles, né? Então, assim, ó, tô com meu livro aí pela metade, travei. E agora? A gente vai lá e dá uma mentoria. Ai, ó, eu tô com ele aqui todo na cabeça, mas eu não consigo passar pro papel. Tá bom, então vamos lá. Ah, eu tenho dislexia, eu não tenho... Tudo bem, cada um com uma necessidade diferente. E existe assim, por exemplo, o período, vocês já sabem, eu quero escrever um livro, depende da quantidade de páginas? Depende, e também depende da quantidade de páginas, né? Essa eu ia olhando. De páginas e de páginas, né? E aí, o mínimo são 4 meses e 3 meses para livro já escrito, quando ele está escrito todo. Parece uma virada de caminhão, né? Ele tá escrito de todo jeito. E a gente vai ter que arrumar tudo, estudar Às vezes não tudo chega nem com divisão de capítulo. Ele tá todo lá, ele tá Eu já recebi embolado. livro numa caixa de papelão com folha escrita, Solta. pendrive, guardanapo, para organizar tudo, tá? Então, assim, o já escrito o mínimo é 3 meses, tá? O de processos, o mínimo são 4 meses, aí vai até 1 ano a depender do livro. O que é Eu digo sempre, Rose, eu não sei se vocês me corrijam. Eu digo sempre assim, a Rose, você tem a ideia? Beleza. Você não tem a ideia? Ela pega a sua mão aqui Isso. e leva até a editora. É isso? A experiência é exatamente essa. É pegar pela mão e levar o autor, justamente porque ele não tem familiaridade com o mercado editorial, muitas vezes. O conteúdo tá lá, eu sei que tá, às vezes tem mais de um conteúdo, entendeu? Muitas vezes tem mais de um conteúdo. Eu já deixo alinhavado, você tem conteúdo para tal e tal livro. A gente vai começar por onde? Vamos começar por aquele que você se sinta mais confortável em desenvolver, que faça bem a você nesse momento, tem a ver com você nesse momento. E também com o mercado e com o contexto no momento que possa dar um resultado depois do livro publicado que volte, né? Eu acho que já deu. Acho que deu. Gente, olha, eu tô aqui assim encantada, porque realmente assim, o meu segundo livro, a consultoria, foi da Central de Escrita. E a gente falou agora, o tema que nós escolhemos foi a escrita de um livro e sua relação com seus negócios, sua empresa e sua profissão. Eu acho que eu quero agradecer demais, tanto o João como a Rose, né? Foi um prazer muito grande estar aqui no Fala Madá. Agradecer primeiro aos nossos parceiros, a Luminous Play, a MRH Gestão de Pessoas, a Ricarte Urbano e a Publier, né, que é nossa parceira e nossa agência de publicidade. Mas eu queria uma palavra de vocês para o nosso público, né, Rose e João. Quer começar, João? Pode ser. O que eu quero deixar para o público é o seguinte: acredite que você tem conteúdo para um livro. Como a Rose mesmo colocou assim, eu sou tão novo, será que eu tenho conteúdo? Tem, porque você viveu até aqui. Então você tem experiência para compartilhar e a gente sempre tem alguma coisa diferente para ensinar. Acredite que você tem conteúdo diferente para ensinar. Se você está fazendo alguma coisa hoje, né, seja ela qual for, se você tem paixão por alguma coisa, compartilhe isso e compartilhe isso num livro. Isso não só gera autoridade, mas se você já tem autoridade nessa área, isso vai potencializar ainda mais a autoridade. E viva o prazer do livro que se descontrola. Quando você lança um livro, você perde controle sobre ele, e isso é muito positivo, porque esse livro ele viaja de mão em mão, ele viaja nas plataformas digitais, ele viaja em livraria. Então, assim, e viver esse descontrole é maravilhoso, porque você vai vivendo surpresa a cada dia. Isso é fantástico. Perfeito. E você, Rose? Olha, o que eu quero deixar de mensagem aqui é que nosso país já está muito cansado de notícia ruim, de referencial ruim, de exemplo ruim, e não quer dizer que o país só tenha isso, só tenha a maioria disso. Não, a maioria do nosso povo é bom, tem histórias boas, é um bom referencial. E quando a gente deixa de contar a nossa história ou repassar a nossa experiência que é boa, a gente deixa de construir um país com bons referenciais. A gente deixa
leva esse referencial para muito longe das pessoas. Permite que o referencial seja lá de outro país que não tem nada a ver com o nosso. É tão bom a gente dizer assim, poxa, essa pessoa é um referencial na sociedade, ele é meu vizinho aqui, ó. Mora aqui do lado, mora na minha rua, mora na minha cidade, né? Aproximar os bons referenciais uns dos outros. Isso se faz através da escrita, porque as cadeiras na calçada a gente não tem mais, né? Então vamos passar esses livros, seja digital, seja físico, não importa o modelo que você prefira, mas que a gente passe essa história adiante. Perfeito. E aí você já sabe do meu terceiro livro, né? Eu tô colocando nas minhas apresentações, nos PowerPoint, né? Nos PowerPoint eu tô colocando. Eu coloco o primeiro livro, coloco o segundo livro e coloco um quadradinho branco Pro e coloco terceiro. o próximo, que é o terceiro livro. Então vamos. Já começamos. Tamo junto, Já tamo começamos. junto. Gente, muito obrigado, olha, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos os nossos parceiros, obrigado a vocês que estão nos acompanhando, sigam a gente, que aqui a gente vai pro sexto, a gente vai pro sétimo, pro oitavo episódio, mas depende muito de todos vocês. E podem também entrar nas nossas redes sociais, vocês vão estar, todas as redes sociais vão estar Com colocadas, né, para poder o pessoal seguir a gente. E um beijo grande no coração e um abraço bem arrochado e até a próxima, gente. Beijo grande, fiquem com Deus. Você se conectou no podcast Fala Madá com Madalena Matos. Siga-nos nas redes sociais, @Madá Matos, no YouTube Madá Matos 1.